de formação de formadores do plebiscito, que também Ricardo Gebrim, no terceiro Congresso Nacional da Juventude Camponesa. Bom, estou com um desafio muito complexo, um desafio muito Hoje, difícil. 18 de janeiro de 2014. Que é apresentar uma proposta que é muito importante nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Vou tentar resgatar os pontos principais dela. Hoje de manhã eu estava aqui com vocês, aprendendo também com o Frei Gilvander, e ele usou uma imagem que eu achei muito boa. Ele falou que a conjuntura, ele usou como imagem uma estrada, um caminho. Uma estrada que às vezes vamos pela esquerda, pela direita, uma estrada que sobe, que desce, uma estrada que você tem que escolher numa bifurcação um caminho. Essa imagem dele é uma imagem boa, porque ela nos traz dois ensinamentos da luta popular, dois ensinamentos muito antigos da luta popular. O primeiro dele é um ensinamento que se vê até nos textos chineses da antiguidade. Quem não sabe contra quem luta, jamais poderá vencer. Se nós não sabemos quem é o nosso inimigo, contra quem nós estamos lutando, não é possível vencer. Até porque o inimigo, o verdadeiro inimigo, parte do trabalho dele é não se mostrar como inimigo. O inimigo gasta muito das suas energias em não se aparentar como o verdadeiro inimigo. E ele gasta também parte das suas energias em nos mostrar mais fracos do que nós somos e em se mostrar inimigo muito mais forte do que ele é. Não que o inimigo não seja muito forte, não que nós também não tenhamos as nossas fraquezas e debilidades, mas parte da ação do inimigo é mostrar uma força muito maior do que ele tem e nos mostrar muito mais fracos e frágeis do que nós somos. Lhes dou um exemplo. Eu sou advogado, meu escritório é na Praça da Sé, em São Paulo, bem no centro de São Paulo. Em 2005, quando surgiu aquele chamado episódio do Mensalão, a direita chegou a pensar a possibilidade de tentar um impeachment contra o Lula e montou um movimento que chamava Cansei. Isso foi em 2005. Eles fizeram um ato na Praça da Sé e eu abri a janela e vi esse ato e contei o número de pessoas que estavam lá. Tinha exatamente 36 pessoas, sendo que dessas 36, algumas dessas pessoas eram pessoas que estavam passando lá para ver uma apresentadora de TV que até morreu, chamada Hebe Camargo, que estava lá junto nesse ato. Esse ato, sem nenhuma expressão, mereceu minutos do Jornal Nacional, do Jornal da SBT, da Record, foi manchete de todos os grandes jornais brasileiros, foi capa de quase todos os grandes jornais brasileiros das capitais no dia seguinte. Naquela mesma época, pouco antes, havia se realizado o Congresso do MST com 15 mil participantes, que mereceu pouquíssimas linhas. Veja, isso é parte da estratégia. É mostrar-se muito mais forte do que é e nos mostrarmos muito mais fracos do que nós somos. Vou recorrer a essa imagem boa que o Frei Gilvander nos passou, de que a conjuntura é como um caminho. E entender essa conjuntura é entender, primeiro, para onde nós vamos nesse caminho. Há um outro ensinamento antigo. Quem não sabe para onde se destina, não tem vento bom no navio. O vento só nos interessa se nos leva aonde nós queremos chegar. Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo central da luta popular? Aonde as nossas lutas esbarram? Aonde
as nossas lutas são impedidas de avançar. Nós temos uma luta histórica pela reforma agrária. Aonde a reforma agrária encontra o seu limite? Aonde a luta por saúde encontra o seu limite? A luta por habitação encontra o seu limite? Todas as nossas lutas encontram o seu limite no chamado Estado. O que é o Estado? Conceito de Estado. Alguns podem dizer, o Estado é você pegar o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, os meios de comunicação de massa que são controlados por apenas 6 famílias, o controle educacional, as forças armadas, o aparato policial, toda aquela estrutura de Ministério Público, tudo isso é parte do Estado. Mas como entender o Estado? Há várias definições de Estado. Uma que nos interessa muito, e vejo que alguns estão anotando aí, aproveitem para anotar, é a definição de que o Estado é a forma de organização de uma classe dominante. É como uma classe dominante se organiza para poder dominar. Ela necessita de organização para se dominar. E para isso, ela precisa de um Estado. Por isso que a nossa luta exige, no fundo, destruir o Estado dessa classe dominante e construir um Estado da classe trabalhadora. Este é o grande objetivo dessa estrada, desse caminho que nós estamos percorrendo na nossa conjuntura de lutas. E é importante a gente entender no nosso caminho que há momentos que sobe com dificuldade, há momentos que desce com facilidade. Nós tivemos vários momentos na história do Brasil muito difíceis da nossa luta. Ontem estávamos no ato, o nosso ato terminou num monumento que homenageava os torturados, mortos e desaparecidos da ditadura militar. Nós tivemos 2 longas ditaduras entremeadas por períodos de democracia relativa. Tivemos uma ditadura que vai de 1937 até 1945 e tivemos uma ditadura de 1964 a 85. A ditadura de 64 é muito interessante e nos traz lições muito importantes. Vocês já devem ter ouvido muitos de vocês falar do professor Florestan Fernandes. A Escola Nacional de Formação de Quadros do MST homenageia o professor Florestan Fernandes. Pois bem, o Florestan nos deixou ensinamentos muito valiosos. Se tiverem oportunidade, há livros ali na venda da expressão popular do Florestan, leiam, procurem conhecer quem foi essa grande figura, o professor Florestan Fernandes. Quando ele fala da burguesia, quando ele fala dos nossos inimigos de classe, entre outras coisas, ele chama a atenção que a classe dominante, ela tem algumas características próprias, ela tem um jeito de ser. Cada classe dominante tem uma forma de ser. Vamos usar como exemplo a classe dominante da Argentina. A Argentina massacrou os indígenas argentinos de uma forma diferente do nosso massacre de indígenas brasileiros. Aqui houve massacre físico, matança, genocídio, mas a maior parte do nosso genocídio foi o genocídio da guerra biológica, trazer doenças, da contaminação, da destruição do modo de vida. Na Argentina, a classe dominante organizou-se para exterminar, num planejamento, os povos indígenas. Ela pegou um mapa, a Argentina é como se fosse um triângulo, assim ao contrário. Ela pegou do ano tal ao ano tal, nós vamos limpar, a palavra que eles usavam era limpeza étnica, vamos massacrar os indígenas dessa região. As tropas cercavam os povos indígenas, obrigavam a abrir valas gigantescas, a ficarem do lado, fuzilavam, e os remanescentes eram obrigados a tampar aquelas covas, também eram fuzilados.
E aí avançavam. Vejam, na Argentina, os remanescentes indígenas estão lá no sul, na Patagônia, aonde essa limpeza étnica não chegou. Na Argentina também houve trabalhadores negros escravizados, não na proporção no Brasil, não na mesma quantidade que o Brasil, mas também teve. Hoje, se vocês forem à Argentina, encontrarão poucos negros e negras, porque ao final da escravidão argentina, os senhores, os proprietários de terra, eram obrigados a entregar ao Estado os seus escravos, que foram mandados, despejados nas costas africanas, não devolvidos aos países de onde foram trazidos à força, mas eram despejados nas praias de qualquer ponto da África. E aqueles que ficavam na região do Paraná, onde era muito caro mandar para o porto de Buenos Aires, há denúncias muito graves de que lá também se cavaram valas e se fuzilaram e mataram os trabalhadores negros escravizados. Ontem falávamos da ditadura brasileira e falávamos que temos entre 500, 600, talvez 700 mortos e desaparecidos. Na Argentina, com uma população muito menor, claro que uma resistência armada maior, 30 mil mortos e desaparecidos. Veja, é como se a classe dominante argentina tivesse um jeito de ser, que é tratar fundamentalmente com a repressão. E o Florestan fala, qual é a característica especial da classe dominante brasileira? E ele chama a atenção, é uma classe dominante que se antecipa, ela sabe se antecipar, ela sabe preparar, antes que uma situação chegue ao seu desfecho, ela se antecipa. E reparemos na nossa história, há muitos momentos de antecipação. Como é que nós estudamos na nossa história oficial a independência do Brasil? Quem proclama a independência do Brasil é o filho do rei de Portugal, que é o imperador Dom Pedro I. Nós chamamos Dom Pedro I de Dom Pedro I. Depois ele foi ser rei em Portugal e lá ele é Dom Pedro IV. Ou seja, ele veio a ser rei de Portugal. A independência no Brasil, na verdade, é um movimento da classe dominante para impedir a independência verdadeira, para massacrar rebeliões como nós tivemos aqui em Pernambuco, como nós tivemos na Bahia, como nós tivemos ao longo dos outros anos no Rio Grande do Sul, que eram verdadeiras tentativas de independência e que foram massacradas em nome da independência brasileira. A República Brasileira também é um movimento de antecipação. Dizem alguns historiadores que o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que a gente estuda como o cara que proclamou a República, ele era o mais monarquista dos generais. E dizem os historiadores que quando ele proclamou a República, ele puxou a espada e falou, viva o imperador. E alguém falou para ele, não é para falar viva o imperador, é viva a República. Esse cara que proclamou a República, ele pediu para ser enterrado com uma fotografia do Dom Pedro II, para ver que ele não tinha nenhum compromisso com a República. A luta pela abolição, a luta que incendiou as fazendas, onde cada vez mais escravos, trabalhadores negros escravizados se rebelavam, também teve elementos dessa antecipação que impede exatamente a população negra de ter acesso à terra, de ter acesso às condições de igualdade na sociedade brasileira. Pois bem, para que eu estou falando tudo isso? O golpe de 64 também é um golpe de antecipação. O presidente João Goulart, que agora estão tentando descobrir se ele foi assassinado ou não, envenenado ou não, o presidente João Goulart havia anunciado as chamadas reformas de base. O que eram as reformas de base que ele anunciou num comício? Era mexer na estrutura agrária, nem era uma reforma agrária muito profunda, mas mexia na estrutura agrária, mexia em vários aspectos de impedir, por exemplo, o envio de lucros gigantescos das multinacionais para o exterior, mexia no sistema educacional. Eram muitos dos pontos que fazem parte até hoje da nossa luta. O golpe que se deu em 1º de abril de 1964, é mentira que foi 31 de março, os militares até hoje têm vergonha
os que deram o golpe têm vergonha da data do 1º de abril, porque é o dia da mentira. Vai completar agora 50 anos e nós vamos ter que fazer algumas ações para relembrar esse dia em todos os nossos estados, esses 50 anos do 1º de abril. Pois bem, este golpe se antecipou à própria reforma de base. Bom, Gebrim, daí, qual é que isso nos interessa? Nos interessa que no final da ditadura, quando a ditadura percebe que as condições haviam mudado, que ela vinha se enfraquecendo, que as condições sociais faziam o que houvesse uma retomada das lutas. Hoje pela manhã se recordaram as SEBs, que tiveram um papel fundamental para construir oposições sindicais, para disputar sindicatos de trabalhadores rurais, para disseminar as ideias da teologia da libertação, que retoma a igreja de volta ao povo oprimido, retoma as ideias verdadeiramente cristãs. Mas esse contexto todo de retomada, de organização, de luta, de greves gigantescas como a greve dos metalúrgicos que desafiava a ditadura, este contexto histórico fez com que a ditadura preparasse a sua transição. Preparasse como? Na época havia um teórico da ditadura, um general Goberido Conte Silva, e ele dizia: nós vamos fazer uma transição lenta, gradual e segura, onde nós vamos manter os grandes interesses da ditadura. Naquele momento, a luta popular travou gigantescas batalhas. Este processo enfrentou grandes lutas populares. A maior delas foi a campanha pelas diretas já. O povo exigia eleições diretas e a ditadura não aceitava eleições diretas. Foram as maiores manifestações da nossa história. Nos últimos dias dessa campanha, quando ia se votar no Congresso Nacional uma emenda que permitia eleições diretas, os atos públicos tinham todo dia mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Foram os maiores atos que nós realizamos, alguns atos com mais de 2 milhões de participantes. Estes atos que criaram uma nova correlação de forças, que criaram uma nova condição na luta popular, não foram suficientes para a aprovação das diretas. Nós fomos derrotados nas diretas já. E rapidamente a burguesia, a classe dominante brasileira, se antecipou e fez um procedimento de eleger no colégio eleitoral. O que era o colégio eleitoral? Os deputados e senadores da ditadura, como se disse hoje de manhã, da Arena e do MDB, partidos criados pela ditadura. Naquela época, a ditadura havia instituído uma figura chamada o senador biônico. Como a ditadura tinha medo de perder as eleições, mesmo controladas, mesmo sob ditadura, mesmo sob pena de desaparecimento, morte de quem lutava, ela criou uma figura chamada senador biônico. Era um senador que não era eleito, tinha um por estado. Nem eleito era indicado pela ditadura. Pois esse Congresso elege um novo presidente da República, Tancredo Neves, que faria a transição. Ele morre, e quem assume de verdade o governo é José Sarney, o presidente do partido da ditadura. Veja, a transição nossa para a ditadura é uma transição incompleta. É uma transição que nunca se realizou verdadeiramente. Até hoje, grande parte da nossa legislação, das nossas leis, são leis da ditadura. Até hoje o nosso sistema político é um sistema político construído na época da ditadura. Os torturadores, os assassinos não foram punidos porque a anistia em 79 dizia que eles não podiam ser punidos. Quem participou da votação dessa anistia foram, entre outros, os tais senadores biônicos que nunca foram eleitos. Essa é a lei que impede que os torturadores, que muitos deles hoje já estão até velhinhos, que isso se deu há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, há 35, 38 anos atrás, esses torturadores
torturadores não podem ser punidos porque o Supremo diz: esta lei vale